Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Anos como setorista do Palmeiras. Não eram 12? Eram 12? É, 12 anos Já sem tá contando parar ano que vem. e um em Tá contando já o próximo ano, tá certo? 2006 também. Tá. O que eu quero dizer com isso? Ao longo desse período todo, acompanhando o dia a dia do Palmeiras, e agora um pouco mais distante, mas eu não tenho nenhum medo de afirmar que sim, essa é a terceira academia do Palmeiras, porque o Palmeiras se mostra com um conjunto absurdo a ponto de, vou lembrar a todos que estão acompanhando, que é o primeiro time que entra para ganhar a Libertadores 2020, nós estávamos lá transmitindo aqui, ele só tem duas alterações, o Vinho e o Luiz Adriano, o que mostra o conjunto que você tem. Por que o Abel, quando é perguntado sobre reforços, ele diz, não, eu quero manter as pessoas que estão aqui? Porque ele sabe o conjunto que tem em mãos. E esse conjunto permite sim dizer que é a terceira academia, porque juntou uma entrega de qualidade com resultado. Então é um time que foi mudando também em relação à apresentação, as dificuldades que foram se apresentando, estilo de jogo. E o Abel, e eu sei que a gente vai falar daqui a pouco disso, e eu falei aqui no F90 há algumas semanas, se ele ganhasse o Brasileiro, ele viraria o que eu vou dizer agora, o maior treinador da história do Palmeiras. Maior treinador da história do Palmeiras. Vocês acham que é exagero chamar de terceira academia? Vocês concordam com o Edu? Acho que depende do ponto de vista que você define o que é uma academia. Porque as outras academias do Palmeiras tinham o futebol clássico, o futebol esteticamente maravilhoso, o futebol jogado do jeito mais antigo, porque o futebol permitia. Que nível de clube você quer para falar sobre academia hoje? Eu olho para o Manchester City, que para mim joga o melhor futebol, o futebol mais bonito do mundo. Mas isso não pode ser reproduzido aqui. Então aqui não é. Então tem que ser colocado no contexto, que é um outro tipo de realidade. Dependendo do ponto de vista, sim, você pode olhar dessa maneira. E é uma questão muito pessoal. Eu concordo com o Bíblia. Coloca os números aí para dar uma ajudada pra gente, os números da campanha desse Palmeiras de Brasileiro 2022, porque eu concordo, tá? Eu gosto do futebol, o futebol que a gente se admira, se encanta. Esse futebol, ele é um futebol muito versátil, esquece aquela coisa de primeira Libertadores, de um time reativo, esquece isso. Não é mais, mas ele continua sendo um time pragmático, o Palmeiras. Eu diria o seguinte, Dani, o Palmeiras, quando ganhou as duas primeiras Libertadores, ele mostrou um enorme poder de adaptação aos adversários. Só que você não pode passar nos pontos corridos, e por isso os pontos corridos são muito difíceis, se adaptando todo o jogo ao que faz o adversário, porque você não vai conseguir os resultados por 38 rodadas. O Palmeiras passou a ser, nessa temporada, um time que se adapta ao adversário e que também tem imposição. Sim. Que é uma coisa que o Palmeiras não tinha. Quando o Palmeiras passa do Atlético Mineiro, por exemplo, no segundo título de Libertadores, uma enorme capacidade de adaptação, para você aplaudir em pé. No primeiro título da Libertadores, quando passa pelo River Plate, jogando fora, dentro não teve essa adaptação, um enorme poder de adaptação, mudança de escalação surpreendente com os meninos no meio de campo. O Palmeiras se adaptava a tudo. A partir dessa temporada, o Palmeiras passou a se impor. Sim, além de se adaptar. É a construção do Abel. Aos poucos, um tijolinho aqui, um tijolinho ali, outro em cima, outro em cima, outro em cima. O que é extremamente elogiável, olhando o calendário do futebol brasileiro, o pouco tempo de treinamento, né? O fato do Palmeiras não ter investido mais em grandes contratações, foram sempre contratações pontuais, a não ser um ou outro atacante. E eu, ao contrário do Eduardo de Menezes, eu não larguei mão dos atacantes. Eu não larguei. Vou cometer uma inconfidência aqui. Cometa. Depois de Eduardo de Menezes fazer críticas pesadas a Flaco Lopes aqui no programa, caminhávamos, eu e Eduardo de Menezes, pelos corredores aqui da televisão. Encontramos Renato Rodrigues. Indignadíssimo. Renato Rodrigues, que comenta campeonato argentino. Sim. Que, aí, opinião minha, entende realmente de futebol. Claro. O cara conhece o jogo de futebol. Ninguém aqui entende de futebol, só o Renatinho. Ele tá certo. Estou elogiando o Renato. Pode seguir aí. E o Renato falou assim, cara tem 21 anos, eu vi campeonato argentino, é bom jogador. É que não tá no time, quando não tá no time da pessoa, realmente... o que eu acho que ano que vem... Não tá não, mas não é o time do Renato. Não é o time do Renato. Você entendeu? Você tem paciência. Agora, Mina, eu entendo o que você fala. A gente pode até ampliar essa discussão de Flaquito Lopes e Merentiel, porque quando eu disse nessa mesa aqui que o Endrick ia passar o carro nos dois, tinha que ser até titular, fui criticado absurdo. Veio da direita. E ela vem que com tudo.
falei. Você não, mas ali veio o inimigo da alegria veio dizendo, não, mas é que tem que pavimentar uma estradinha. Olha, o Hendrick em Não falei pavimentar uma 2043, estradinha. ele eu não sei tem que esse termo. chegar. Agora, ô Dani, Não. o que eu queria dizer é o seguinte... Pavimentar uma estradinha eu não O que falei. eu tenho que falar, e aí... Falei isso. Agora, Bina, isso colocado, porque o cara em casa fica pensando assim, pô, esses caras estão malucos, o Palmeiras é campeão, estão Perdeu o falando Vinha, do trouxe o título Piquerez. mas fez um o grande Palmeiras, e eu acho que a gente tem que destacar, quando a gente fala de terceira academia, não é exagero, e eu vou ampliar o olhar. Este Palmeiras, de 2015 para frente, é marcante no futebol brasileiro. Só não ganha título em 17 e 19. Mas chegou. Foi vice, Sim. chega em final. A gente tem que olhar, quando a gente olha... Em 17 porque errou o planejamento dos técnicos. Isso, Senão mas teria vencido. quando olha, a gente, para a gestão do Palmeiras é histórica. E para essa fatia... Por que eu falei do Abel ser o maior técnico da história do Palmeiras? Libertadores 20 e 21, duas. Paulista 22. Copa do Brasil 20. Brasileirão agora conquistando em 22. A Copa Sul-Americana 22. E o Abel... E aí eu falei de trabalhar no dia a dia, foi uma das últimas coberturas ali como setorista, o Abel era a quarta opção. E eu não vou esquecer que foram atrás do Miguel Ángel Ramírez, Sampaoli, mandaram de novo. O que você quer? Vamos ver. Até o Gabriel Renzi. Sim. Vocês já imaginaram E se o voltou pro Renzi Deus era o agora. técnico do Palmeiras, nesse momento? Se ele fosse. Então o que eu estou dizendo é que Abel Ferreira tem muito mérito também ele chegou, ele foi se adaptando e foi um casamento perfeito. Uma união que eu acho que poucas vezes se viu na história do futebol de ter essa sintonia tão bacana. A festa começou de dia, invadiu a madrugada e é justíssimo pela campanha que o Palmeiras faz. Agora a gente vai virar aqui a bola pro inimigo da alegria, porque Rafael Prates, agora é Hendrick mais 10 para 2023? Não, eu acho que você está um pouco assodada, Dani. Eu entendo, obviamente, a empolgação. Depois de um título como esse, de uma campanha como essa, de um trabalho como esse, de uma equipe que jogou o que o Palmeiras jogou durante o Brasileiro, é absolutamente normal a empolgação. Eu, muito longe de mim aqui, querer cortar a empolgação, o assodamento das pessoas. Agora, o Hendrick está jogando em um momento ótimo para se jogar, para ele entrar, e foi o quinto jogo dele ontem como profissional. Terceiro A gente não gol. pode perder isso de vista. Ele Tem 16 começa anos. virou titular já? Sim, possivelmente sim. Não, ele tem que começar como titular no estadual? Não, aí Se começasse o estadual mês que vem. Poderia ser titular. Poderia ou deveria? Deveria ser Isso titular. sim. Deveria Não, ser poderia titular. não, tem que Agora, ser. o que a gente está falando aqui, quando você muitas vezes vai exaltar ou elogiar alguém, não quer dizer que você esteja desmerecendo os outros. Isso é importante que a gente fale aqui, ainda mais um treinador que trabalha com gestão de grupo, com gestão de pessoas, que se preocupa muito com o ambiente, como que é feito o dia a dia, como é o Abel Ferreira, que indicou os outros dois jogadores, que nesse momento estão atrás do Hendrick, que merecidamente 3, no campo... né? Pode botar o Navarro aí também. Também pode ser o Navarro. Agora, não dá para o Palmeiras, e o Palmeiras já se mostrou em outros momentos assim, ele não pode desistir de jogadores. Não é porque você, no primeiro momento, não começou bem, tá aí o Zé Rafael para mostrar o contrário, tá aí o Rony para mostrar o contrário. Pode valer para o Merentiel, que fez um gol importantíssimo contra o Não, Santos, peraí, quando o time tinha desculpa te 10. interromper, mas assim, Volta no uma Merentiel. coisa é você pegar jogadores Não, que por causa você do não Hendrick. tem melhores no Ele tá elenco no elenco. para trabalhar e torná-los melhor. Foi o caso do Luan, foi o caso do Zé Rafael, foi o caso do Marcos Rocha, que já sofreu com muita crítica ali atrás. Outra coisa é você ter um menino que é uma joia, Sim. que me parece que é só lapidar, e eu espero muito não estar enganada, porque eu quero muito vê-lo com camisa de seleção, fazendo sucesso lá fora, porque a gente sabe que é o que vai acontecer. É a tendência. E colocar no banco para desenvolver outros jogadores. Aí não. Mas é que tá, Dani. Me parece que o Hendrick ter ficado no banco, Parabéns ou pelo talvez desabafo. voltar Você ao banco de tá falando reservas... por milhões, Dani. Não quer dizer que, por exemplo, ninguém acredita no Hendrick. O que parece que o Abel Ferreira está pesando muito é o seguinte: Hendrick, você até agora só ouviu coisas positivas, merecidamente. Só ouviu coisas boas, merecidamente. É que nem sempre vai ser assim. Pedro, você que puxou meu tapete quando era técnico. Mas aí é O o que você caminho faria se você contrário, fosse né, técnico? Se você fosse técnico, se você, desculpe. Se você fosse técnico, você começar a escalar o Palmeiras para a próxima temporada. Correto. Quem você colocaria Começaria com o Hendrick. Mas o que eu tô querendo dizer é o não. seguinte... E se você fosse contratar um dos jogadores, não para negociar, para jogar no seu time por 5 anos? Flaco Lopes, Merentiel ou Hendrick, quem você contrataria? Hendrick.
Então por que você tem tanta dificuldade de... Porque a parte do Palmeiras, a parte prática do Palmeiras não está desse jeito que você está falando. Você está trazendo um contexto, se acontecesse isso, se chovesse aquilo, se caísse canivete. Se ele fosse jogador do Palmeiras e os três estivessem no mesmo elenco. Então, mas esses jogadores história. agora, Rafa, esses jogadores que foram contratados, que têm um pouco mais de experiência que o Endrick, eles vão ser usados para esse momento, né? Sim. Em um momento de oscilação do Endrick. Eu acho assim, o que ele apresentou ontem e nos jogos que ele entrou, o credenciam, por exemplo, a ser titular do Palmeiras no estadual. Claro. Ele pode ter um momento de oscilação, é normal. Que é natural. Né? A gente, o torcedor espera que nunca tenha, mas isso vai acontecer, Sim. independente de ter 16 anos ou não, até os de 20, de 23, 25, Até o Pelé enfim. teve. É isso. Claro. O Dudu teve, o Rony teve, o Scarpa teve no Palmeiras, Marcos Rocha com a experiência que tem também. Então, esses jogadores que foram contratados, eles podem serem usados nesse momento. Então, Claro. assim, eu preciso trabalhar um pouquinho mais ele. A cabeça, o momento, e aí o Palmeiras tem um elenco, né, que mostra ser qualificado com peças de reposição. Fábio, assim, eu gosto muito do Rony pela esquerda, eu gosto, né? Eu entendo o Rony centralizado, fazedor de O gols. Rony centralizado foi uma necessidade. Então, foi uma necessidade. E ele se adaptou muito bem. Muito bem, Não, muito. Mas eu acho assim, aí a gente já viu também o Dudu jogando pela esquerda, quando o Mike entrou fazendo essa função pela direita, com o Rony também centralizado. Mas o Palmeiras é muito forte, na minha opinião, claro, é muito forte quando tem o Dudu pela direita, o Rony pela esquerda, com movimentações para dentro da área. E aí o Endrick se encaixa muito bem, essa presença de área, essa movimentação, E o Endrick- essa força que ele O leva. Endrick pode inverter com o Rony também. Isso que eu ia falar. Exatamente. O Endrick já jogou na Ele pode base, inverter, fazendo essas extremidades. sim. Agora, Dos dois lados, eu fui né? até olhar aqui a tabela do Campeonato Paulista, não tem ainda a data da estreia. Uhum. A estreia do Palmeiras janeiro. Eu sou Abel Ferreira, minha linha ofensiva tem Rafael Veiga, que vai voltar de contusão, você não vai ter o Scarpa. É isso, então você tá com a vaga Rafael bem aberta. Veiga. A vaga do Endrick tá aberta esperando ele Rafael cair. Aqui, ó. Veiga, Rony, Dudu e Endrick. Acabou que não isso. adianta ficar olhando o mercado. Porque o que eu Du, a contesto, gente sabe o que não eu pode contesto? esquecer, foi o Prats? 5º jogo dele Tudo de bem, profissional. Prats, Isso mas sabe o que eu também contesto? tem de entrar Mas sabe o que na eu conta. contesto? É o seguinte, você tem uma joia, você tem um cara com potencial. Vamos colocar assim, um cara com potencial, para evitar que... Pô, a gente tá falando... Para mim, ele é um ponto fora da curva. Mas tudo bem, você tem um cara desse. Você olha pro menino, o menino tá voando. Se vocês podem... Olha, conhecendo o Endrick, ontem o pai dele falou uma frase tão interessante. Falou, eu estou tão feliz e orgulhoso porque a sala onde meu filho assinou o primeiro contrato profissional, eu limpei essa sala. Sim. Isso tem uma representatividade muito grande. E chega ao menino. O menino não é um menino que olhou, viu a base, chegou e estourou. Tá, mas aí eu vou dar uma a de cabeça Rafael dele. Prats, isso aí não entra no campo, tá? Tudo bem, mas a cabeça dele, ele já se mostra. Tem menino, Tem uma Capeta, você já maturação jogou com diferente tantos, ali, sim. que com o primeiro gol, na época passava o gol de domingo à noite, lembra? Passava lá, tal, Lembro. passava, aquele, né? Ainda passa. Ainda passa. É que eu não quero falar o nome. Ó, o primeiro gol dele no Sport Center, bonito, lá o Edu, eles, olha, vamos ver os gols. Primeiro gol dele no Sport Center, vixi, já perdemos o Guerreiro. Já perdeu. Porque Mas o ele já Endrick se não é acha- assim, não. Não Vamos é ouvir o assim. Endrick. Vamos colocar o Endrick nessa conversa aqui O pra Endrick é gente perfil continuar. Rodrigo, perfil Vinícius Júnior, é outro Exatamente, perfil. a cabeça no lugar, um pai do lado. E ontem tinha representante do Real Madrid e do City no estádio para acompanhar o futebol do Endrick. Fala, Endrick. O time da Europa eu não ligo, não. Eu tô no Palmeiras. Eu não tenho que ficar ligando para outros times, não. Eu faço meu futebol aqui dentro do Palmeiras e óbvio, né, que se eu estiver jogando bem, óbvio que vai interessar os times e óbvio que é um sonho de garoto jogar na Europa, né? Mas como eu estou aqui no Palmeiras, não importa, né? Se tem scout vindo me ver, importa eu estar aqui feliz no Palmeiras, jogando. E óbvio, né, que é o meu sonho jogar na Europa e se um dia eu for para a Europa, para algum time, eu vou estar focado no time. Mas agora eu estou focado no Palmeiras, né? E vamos aí, vamos tentar conquistar mais títulos, né? E se Deus quiser, vamos fazer uma carreira boa e deixar minha família muito mais feliz. É curioso, né? Porque a gente tá aqui elogiando e ele merece todos os elogios. Mas aí o boné já virou, o óculos já veio pra cá, a entrevista já foi Juliette, pra já é aquele um menino. lugar Mas de... ali é o Juliette, Tô né? aqui focado. Mas é o Juliette, né? Sim. Se E fosse também campeão, é você colocaria ele uma noite de comemoração, né? Não vai ser normal a gente ver ele Lógico. sempre com esse óculos, com o boné. Mas é um dia especial porque foi na noite de ontem que o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro e também faz parte da idade, né? Assim, ele é muito bem instruído, né? E ele aceita muito bem as informações. Quando ele fala, eu não quero nem saber se tem scout, porque se ele falasse que ele está interessado, que ele tem o desejo de jogar na Europa, Ele isso falou, nada... né? Então, mas isso nada iria mudar, por exemplo, o desejo de um grande da Europa.
Não é o jogador falar, eu tenho sonho de jogar na Europa, ou eu quero vestir tal camisa, isso vai mudar a contratação, vai fazer o time da Europa buscá-lo com mais força. Não é isso que funciona. Isso acaba até atrapalhando, porque se ele fala, não, meu sonho é jogar no Real Madrid, aí já você já tem uma certa rejeição de um outro gigante da Europa, eu quero ir para a Inglaterra. Ah, mas se você quer ir para a Inglaterra, por que você não quer vir para a Espanha? Então, tudo, ele é muito bem orientado. As pessoas que estão próximas dele estão orientando muito bem, mas o principal, ele absorve essas informações e sabe passar para frente. Então, faz muito bem quando ele fala, pô, eu não quero saber quem está na arquibancada. O que me interessa é o momento no Palmeiras, é isso que eu estou vivendo, é o Palmeiras ser campeão brasileiro. Isso pode acontecer em um futuro, mas depende do trabalho do Endrick, lógico, é o que ele faz em campo que o levará para a Europa, mas isso é um outro passo, isso é um passo de um gigante europeu ter interesse, de uma negociação com a diretoria. Então, é isso. O que o Edu tentou falar com relação à maturidade de um menino de 16 anos, o entendimento de tudo que ele está fazendo, passa muito pelo que ele faz em campo e pelas entrevistas que ele dá. Lidar com a vaidade, lidar com o sucesso, com a perspectiva de fortuna, é uma coisa difícil para qualquer ser humano, em qualquer idade, com qualquer nível de formação cultural, intelectual, qualquer uma. Dentro do que é Nossa, possível... eu fico milionário hoje, vai ficar insuportável. Se eu fosse o Endrick, 3 gols com 16 anos, eu ia ser muito insuportável. Mas eu acho que dentro do que é possível de orientar um jogador tão jovem assim, ele está muito bem orientado, ele está muito dentro da realidade, está entendendo que precisa fazer as coisas do campo para as coisas fora acontecerem. Ele não está misturando perspectiva com personagem, então ele está entendendo que ele tem que jogar bola. Bem, Isso para mim é muito claro. E como entenderam, por isso eu citei agora há pouco o Vinícius Júnior, que trabalha com o Rodrigo, jogadores do Real Madrid. Aliás, quando você fala de Real Madrid, de City, eu fico pensando, pô, levaram o Rodrigo, direita. Levaram o Vinícius Júnior, esquerda jovem. Falta tudo bem, que é o Endrick, né? Mas isso mais pra frente, a multa dele é de 60 milhões de euros, né? Eu acho difícil que esse jogador continue no Palmeiras depois dos 18 anos de idade, porque realmente a perspectiva é enorme. Se ele continuar trabalhando como trabalha, a perspectiva de fazer muito sucesso, de ter um jogador ali para fazer sucesso no futebol europeu. Infelizmente, aí não é culpa do Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Os nossos clubes aqui não estão desenvolvidos no seu potencial financeiro máximo, né? Mesmo assim, seria difícil... E ele é uma solução também para que não se gaste dinheiro, para que o Palmeiras consiga manter essa máxima, porque o Scarpa vai embora. O Scarpa vai embora, o Veiga vai voltar. Você puxa o Rony pra cá, encaixa ele ali. Você precisa de mais uma contratação? Não, eu acho que não. Agora, eu até, sobre esse olhar para o elenco, primeiro sobre o Endrick, o que me demonstra, e conversando até com os jogadores que estão lá, eles gostam muito do Endrick, a ponto de você ver na hora que sai o gol, a galera vai abraçar ele. Tipo, cara, que legal. Ele está integrado no grupo. Está integrado. E outra coisa que eu vi ali, até na substituição que entra o Merentiel, o Flaco Lopes, como eles se abraçam do tipo, pô, que legal que você fez o gol. Sim. Isso é saudável, isso é bacana, é muito interessante ver essa relação. O que eu falo... E aí, sobre buscar no mercado, o Palmeiras tem uma política, e isso não vai mudar, embora eu não concorde, que em algumas posições você tem que ter uma contratação de retorno técnico. Você acha que mesmo com o Endrick teria que ter uma contratação para a vaga do Scarpa? Eu acho que Scarpa, sim. A do centroavante, eu vou seguir a linha. Embora eu tenha observações em relação a Merentiel e Flaco Lopes, mas você tem os caras lá. E talvez o Endrick até ajude o desenvolvimento deles. Você tira um pouco a pressão, os caras começam a jogar. Sim. Pô, tá legal. Você tem que usar o estadual para desenvolver todos esses jogadores. Isso. Claro. E por que eu falei do Endrick no estadual? Por isso. E os estrangeiros. É para ele desenvolver. Agora, pro meio vai precisar, Dani. Vocês acham que mesmo com o Endrick ali... claro, eu sei, obviamente, são posições completamente diferentes. Eu estou pensando em completar um time titular com qualidade, né? Porque você tem o Veiga para fazer esse papel central ali e você tem a possibilidade de abrir o Rony. Ainda assim precisa dessa contratação para o lugar do Scarpa. Eu tenho alguma dúvida. Para o time de imposição que o Palmeiras tem, se você tiver o Rony e o Dudu do lado, você tem construção e tem muito jogo agudo. Com o Veiga, você tinha mais construção. Então você precisa ter mais características, eu acho. Sim. Ok, eu concordo com você. Mas o Palmeiras a gente não pode esquecer. O Palmeiras tem uma base hoje muito consolidada no Brasil. A base do Palmeiras é uma das melhores do futebol brasileiro. A melhor, acho, hoje. E aí a gente vai ter de pensar o quanto você, talvez, buscar um nome, entre aspas, consagrado, que você não tem garantia de nada. Você pode trazer um nome consagrado, ele não conseguir jogar. Muito, né? E você pode trazer um jogador e desenvolver um jogador de 18, 19 anos e ele te dá um resultado. O Abel já falou disso. Né? O quanto, por exemplo, você tentar
procurar ou mudar uma política que é tão bem feita como o Palmeiras faz, para trazer um jogador consagrado, com renome, o quanto isso pode mudar o seu tipo de trabalho, por mais que seja um jogador muito acima da média. Eu não digo nem consagrado, eu tô pensando em titular. Precisa de um titular pro lugar do Palmeiras? Não, o titular vai ser o Veiga. O Palmeiras tem um jogador na base, Então, o Palmeiras tinha o Giovani, tinha os caras... Que é bom jogador. É muito bom jogador. O que acontece é o seguinte, se você for... Porque por que eu falei de algumas posições? O Palmeiras, quando vai buscar o Navarro, o Merentiel e o Flaco, é porque ele está buscando um centroavante titular. Nesse caso, se o centroavante titular, por isso que eu falo, vai buscar um cara de retorno técnico e você põe 2, 3 posições de desenvolvimento. No caso do meio armador, o Veiga vai ser titular, até pelo talento que ele tem, e tem que ser titular. Ele perdeu porque ele saiu machucado. O Veiga voltando... Aí, nesta posição, o Palmeiras pode buscar no mercado alguém que tenha características diferentes da que ele já tem no elenco. Mas você vê, os meninos que tiveram chance nessa posição, eles ainda estão em desenvolvimento. Por que eu falei de olhar para o mercado? O que o Paty está dizendo é que ele teme que um jogador com muita grife chegue e tire a harmonia do elenco. Não, eu acho que não. Mas eu não estou falando em grife, eu estou pensando em substituir o Scarpa como titular, que ele é eu acho hoje. Que é bom trazer. Sim. Mas seguindo isso que o Edu está falando, seria um jogador acima de qualquer suspeita. Seria um nome que a gente falasse assim, nossa, o Palmeiras contratou esse jogador. Não é isso? Mas aí eu fiquei pensando... Para contratar jogadores que você melhores... Mas esse jogador de grife, ele... Nesse elenco do Palmeiras, talvez não seja tão necessário o de grife. Então, esse de grife é para vir para jogar ou para fazer uma sombra, entre aspas, para o Veiga, para quando o Veiga estiver fora de Já tem um no Palmeiras. Tem um no Palmeiras. Então, é isso o Dudu. Para fazer essa função centralizada. O Dudu, eu já contei essa história aqui e vou contar de novo. O Dudu, no primeiro título do Palmeiras com o Cuca, ele recebeu a proposta da China, ele teve uma briga com o Cuca e o Cuca falou para vendê-lo. O Dário Menezes deve saber dessa história. Foi o Alexandre Matos ali pessoalmente, conversou com um, conversou com o outro, né? Harmonizou o ambiente. Chegou em certo momento, o Alexandre Matos falou, falou para o Cuca, dê a faixa de capitão, sugeriu, não ordenou, para o Dudu. Porque o Dudu gostava de ser protagonista. O Dudu... E também para ele ter um pouco mais de responsabilidade. E o Dudu é o jogador dos títulos de 2016 e 2018. Ele é o protagonista. 18 o time jogava para ele. Ele era o único jogador que jogava no time da Libertadores e no time do Brasileiro. Quando ele chega no Palmeiras, ele tem dificuldade de adaptação. Quando ele volta. Porque ele é uma grife. Marcar o lateral, tá saindo de campo, estava insatisfeito. Né? Só que o Abel tem tanto controle do ambiente. Que saía, só ele saía, né? Tem tanto controle do ambiente. E o Abel foi capaz de entender o tamanho do jogador que o Dudu é grande para o clube, que faz muita diferença em campo. O Dudu entendeu o tamanho do treinador. Essa é a melhor versão do Dudu no Palmeiras? É a mais completa. Eu também acho. Para mim também. É a mais completa. É curioso isso, né? Porque assim, em algum momento a gente falou sobre ele ser a estrela, hoje a gente fala de um Dudu que... vai em mais lugares, ele ocupa mais espaços, ele serve mais ao coletivo. Mas tão decisivo quanto, né, Dani? Muito decisivo ainda. Um jogador muito acima da média. E até nesses jogos, talvez, que ele não seja eleito melhor em campo, ele talvez não faça o gol. Preparação dele, ele participou do lance do gol de alguma maneira, direto ou indiretamente. Alguma jogada saiu com ele, alguém aproveitou uma jogada que foi dele. Então, assim, é um jogador muito decisivo, muito acima da média. Uma outra versão, claro. Se a gente pudesse definir as versões do Dudu, eu colocaria em 15, quando ele chega, ele é uma aposta do Palmeiras, mesmo já sendo uma certa realidade lá no Grêmio, mas é uma aposta. Mas é uma virada de chavinha do mercado, que aliás temos que falar uma coisa. Paulo Nobre. Não dá para citar nenhum título do Palmeiras sem falar em Paulo Nobre. Por que eu falo outro nome que também que eu acho interessante a gente citar? O Maurício Gagliotti, que sem ter o dinheiro, investimento do Paulo, sem ter o dinheiro da Leila, conseguiu ser um gestor político que conseguiu amenizar as coisas. Vou lembrar aqui que a Crefisa quase saiu do Palmeiras por alguns Internamente elogiam muito ele, né? Muito. O Dudu, fases do Dudu, 15. Ele chega e tem a virada de chavinha. E emocionalmente o Dudu estava se entendendo. Isso acontece com o atleta. Em 15, vocês lembram que ele até tem aquele lance com Sereta, na final do Paulista, na Vila. Ele estava impulsivo, porque ele sempre foi assim. Jogou com o sangue correndo muito na veia dele de entrega. Aí ele vai em 16, 17 de brasileiro, ele muda essa chave. Ele até brincava que falava, nem vou falar muito de arbitragem e tal, vou focar. E ele é muito agudo, Dani. Peguem os lances dele, ele pegava aquela bola e ia muito na linha de fundo e fazendo facão toda hora, 16 e 18. Hoje, ele é um Dudu que consegue fazer esse balanço de meio
jogando, mesmo ele não gostando às vezes de jogar como criador, mas esse balanço permite a ele toda Eu hora acho estar que com a ele bola. mudou até isso, né? E isso tem muito a ver com o treinador também, capitão. Muito, Você que já teve vários na vida, eu acho que a coisa de entender que o coletivo precisa dele de outra maneira. Isso passa também pelo Abel, mas aumenta o que é o Dudu pro Palmeiras, não aumenta? Ah, sim, Dani. O Abel, a influência que ele tem nos jogadores, as informações que ele leva para os jogadores e a forma como elas são absorvidas é impressionante. Então, assim, ele, como o Biner falou, o Dudu chegou, teve um pequeno desgaste com o Abel ali, personalidade, de encaixe no time, mas aí o Dudu entendeu que todas as informações que o Abel passava a ele eram informações que fariam bem ao atleta, né? Então a gente viu o Dudu, como a gente falou, a gente vê ele pela direita, a gente vê ele um pouco mais centralizado, em alguns momentos ele foi utilizado na esquerda, ele tem algumas funções também de recomposição, ajuda na marcação. O Dudu entende que hoje já não é o protagonista principal, que ele divide isso com outros jogadores e por isso faz o Palmeiras ser tão forte, né? Ou a gente fala que o Palmeiras tem jogadores de muita qualidade, mas o que chama a atenção desse Palmeiras é a questão coletiva. Então não se tem hoje um protagonista. A gente pode colocar o melhor do Campeonato Brasileiro, a gente pode olhar para Rony, pode olhar para Dudu, pode olhar para Scarpa, para Gustavo Gomes, enfim, para Danilo em alguns momentos que foi ali, né? Fez um grande jogo ontem, Danilo. Voltou a ter uma boa participação. Então é isso, é um jogador que tem um amadurecimento normal do Dudu, a idade vai chegando e o jogador vai amadurecendo, e tem no banco de reservas um cara que leva a todos os jogadores muita informação e essas informações são totalmente absorvidas por esses atletas. O elenco do Palmeiras é muito forte nessa questão técnica, tática, pela competência e também pelo trabalho do Abel. Do Palmeiras, sabia? Né? Sim, por quê? Não, porque ele está em 15, Que jogada 16, essa, ele pega 17, um pouquinho 18, mais, né? 19, ele é a cara dessa reconstrução. Ele é o maior ídolo do Palmeiras no século? Olha que tem... É pessoal, voltamos a isso. A minha opinião ia ser tendenciosa, porque eu vejo futebol de outro jeito. Como assim? Porque a minha opinião ia ser tendenciosa porque o maior ídolo, pra mim, se eu fosse palmeirense, trabalha aqui com a gente, vai parecer que eu tô querendo fazer média, mas pra mim ele é, assim, na hora da dificuldade, na hora do drama, não sei quem estava ali jogando muito, era o Praz. Agora, eu entendo plenamente, o Praz não está em título da Libertadores, não está assim. Então, quando você fala de reconstrução e do século, para mim, esse tipo de perfil de jogador me agrada muito, mas é uma coisa muito pessoal. Sim. É muito pessoal. Quem gosta de títulos tem que ser o Dudu. BR, cadê os palmeirenses? Tem vários aqui, o Pablo... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.